Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Ó, acertando aqui bonitinho para falar sobre isso. Bom, como vocês sabem, a posição que eu mais adoro ver jogar é zagueiro, certo? Eu não tenho, por exemplo, o copo do Nino, mas eu tenho o copo do Ganso. Mas isso não quer dizer nada, porque eu sou Gansete mesmo, é a única diferenciada mesmo. É o cara que dá passe ali diferenciado, mas você sabe, né? Que eu me preocupo bastante com a questão dos zagueiros do Fluminense. Aliás, para quem não sabe, nós teríamos 4 zagueiros: Nino, Manuel, David Braz e David Duarte. Basicamente falando. Você também tem o Cipriano, se quiser contar, e o Davi já foi lá pro time do Bangu. Então, tecnicamente, ele está ali. Eu tô falando muito de zagueiro por quê? Porque esse é o tema do vídeo de hoje. Então, vamos lá. Tá certinho? Tá. Bahia e Fluminense negociam empréstimo de David Duarte. Como você sabe, o Bahia entrou agora numa SAF, a SAF do Grupo City. E é interessante a gente comentar sobre isso, né? Primeiro, o David Duarte estando fora do Flu? Está fora dos planejamentos do Flu. O David Duarte, para quem não sabe, ele veio do Flu a partir do Goiás. Que realmente eu gostei muito do David Duarte. Eu não acho que ele seja tão ruim assim. Até tem a fotinha dele no Goiás, mas hoje em dia ele está no Fluminense. E o que acontece é que realmente ele nada jogou. Ele já participou 27% do jogo como titular no Taça Guanabara, mas na Série A, num jogo. Porque realmente ele tomou 2 amarelos, ele foi realmente fraco em campo, ele mostrou que ele não merece realmente estar no Fluminense. Uma coisa que me desagradou bastante. Ele jogou uma partida como titular, na Sul-Americana realmente não rendeu. Na Libertadores, na Copa do Brasil, nem jogou como titular, só ficou pouco tempo em campo. E no final do Campeonato Carioca, ele só ficou 6% do minuto de campo, que foi para ser colocado como lateral. Ele foi pego justamente por conta dessa participação que ele teve no Goiás, especificamente falando, e que realmente, veio muito badalado, né? É uma contratação que o Fluminense queria trazer há muito tempo atrás e que acabou gerando ali. É isso que às vezes eu falo, né? Às vezes as pessoas comentam comigo sobre essa questão do David Duarte. Aliás, uma coisa interessante é que o David Duarte ele tem contrato até 2025, então emprestar ele para ele ter um pouquinho mais de rodagem seria interessante. Tudo bem? Aí, então assim, é isso que eu te falo. Eu falei no vídeo sobre o Daverson que o Fluminense, muitas das vezes, pega a lista de jogadores que ainda não contratou e quer continuar tentando. Isso é muito interessante para a gente pensar sobre isso. Então, o David Duarte não está fora do planejamento do Fluminense, né? Ele deve ser emprestado. Não acho que ele tenha uma outra mudança ali. Só se realmente o jogador não quiser, mas eu não sei se ele vai ter tempo, principalmente de jogo. Na situação atual, a gente tem o Nino e Manuel como titulares. E o reserva que sempre entra é o David Braz. Então, ele seria o quarto reserva. E realmente é muito interessante a gente saber disso. E aí, eu perguntei assim, merecia essa saída? E na minha concepção, não. Para mim, o David Duarte, ele tinha que ser testado mais em campo. Eu acho que até antes de tentar emprestar ele por definitivo, dependendo da situação, eu testaria ele no Campeonato Carioca. Eu acho que o Campeonato Carioca ele seria mais interessante se fosse para testar os jogadores de como que eles estão, reserva pelo menos, não jogar com titular, mas sim com os reservas do Fluminense.
E o David Duarte seria um bom teste para tentar ver se ele realmente é isso tudo ruim ou não. E eu não entendi, entendeu? Eu não consigo compreender como que você contrata e depois de um ano você acaba negociando ele por empréstimo. Mas vamos ver, né? Ainda está em fase de negociação, ou seja, não está definitivo que ele vai ser emprestado. E aí eu coloquei que se lembre como chegou, como eu já falei para vocês, ele chegou no Goiás, muito badalado no Goiás, realmente foi o melhor zagueiro do Goiás. Eu falei lá sobre o Goiás, né? O Goiás ele foi muito interessante para esse elenco. O Goiás está sempre gerando alguma coisa interessante do futebol brasileiro, mas que ele mesmo não consegue manter. Muito por conta dessa questão somente de vários outros times abusarem do Goiás. Porque o Goiás hoje ainda não é um time grande, suficiente muito por conta disso. Mas o David Duarte realmente foi um dos principais personagens, tanto que toda hora quando os jogadores do Goiás falavam sobre os ex-jogadores do Goiás falavam, né, como o Michel, como o Iago Felipe, todos eles apontavam o David Duarte como um personagem muito forte e que realmente era um dos melhores do elenco. Pense nisso. Se até mesmo o Michel, que pô, é um jogadorzaço pro Fluminense, pro Flamengo, por exemplo, imagina agora ele falar que é bem bom. Então, na minha concepção, eu não emprestaria, mas se tiver que emprestar, que empreste realmente não para rival, mas sim para o Bahia, para fazer essa rodagem ainda mais no Campeonato Brasileiro Série A. Tudo bem? Antes de comentar mais sobre outro jogador, eu quero fazer dois pedidos e duas informações. A primeira informação é: as redes sociais estão aqui embaixo na minha descrição, você pode falar comigo à vontade, eu não tenho nada contra isso. E a segunda informação é: vídeo todos os dias 10, 11, 12, 10, 20, 10, 12 e 20. Vídeos especiais e únicos às 12 horas. E vídeos quando chegar Brasileirão às 10, 11, 12, 20 e 21. Entendeu? Compreendeu? Então, eu não sei qual é o horário. Você sabe, todo vídeo eu falo no mesmo horário. Primeiro pedido é: faça o triplo C. O que é o triplo C? É o curta, comente e compartilhe, cara. Me ajuda a engajar nesse canal. Tá tudo bem? Você não gosta desse canal? Então, é só você curtir. Quanto você mais curtir, mais gente vai olhar. Porque mais vezes o YouTube vai indicar o meu canal para os outros. Então vai me ajudar bastante. E o outro é se inscrever no canal, cara. Falta 29 inscritos para chegar a 200. Vamos chegar até o final do ano? Então vem para mais esse vídeo outro vídeo do canal, só bora. A outra questão justamente, né, é a renovação de contrato do David Braz. Enquanto o David Braz precisava dessa renovação de contrato, o jogador que tinha vínculo até abril do próximo ano, agora terá vínculo até junho de 2024, com opção de extensão de dezembro até no mesmo ano, ou seja, deve chegar até a extensão de 2024, ou seja, até o final do ano de 2024, teremos David Braz no elenco. E bom, vamos lá, né? Merecia essa renovação? Na minha concepção, não. Não porque ele jogou pouco. Se você tem o David Duarte, o David Braz até jogou, tá? O David Braz, uma coisa que eu quero que seja interessante falar, o David Braz até jogou pouco. Só que, realmente falando, é muito estranho a gente entender que um jogador de 23, 27 anos tem que ser emprestado e um jogador de 35 tem que ser renovado o contrato. Ele só jogou 36% como titular aqui. Na Série A jogou com 26% como titular. Na Copa do Brasil, 25%. Na Libertadores, jogou todos os jogos como titular e até meteu um gol. Mas, assim, realmente falando, por que eu falo que não merecia? Porque, primeiro, a proposta e o salário dele é alto, perto do que ele havia pensado. E, realmente falando, ele chegou a um tempo precisamente de ser titular, mas ele perdeu a titularidade logo para o Manuel, que nem colocado na situação aqui principal foi.
Eu quero te lembrar duas coisas. Eu quero te lembrar algumas coisas aqui. Primeiro, ele foi um dos responsáveis também para o nosso título do Campeonato Carioca, de um lado, mas ele teve diversas expulsões de maneira burra por conta de ações que ele fez dentro e fora de campo. Ele prejudicou muito o Fluminense. Ele prejudicou, por exemplo, o Fluminense a ganhar, por exemplo, do Atlético Goianiense, que ele puxou o jogador. E no início do jogo, você puxar o jogador tendo a proposta que possivelmente a gente pode ganhar do Atlético Goianiense é burrice. É meramente burrice. Isso tudo. Então, falando sério, falando a verdadezinha, eu acho que pra mim, muito por conta de vários problemas que ele já teve, expulsão, e de várias situações que ele já teve comportamental, eu não traria ele. Até porque eu acho que o Fluminense ele tem que se sagrar muito como um time de comportamento. Mas, assim, eu só falo, eu gosto muito do estilo dele, eu gosto muito do que ele traz ali pro clube, mas assim, realmente falando, é muito triste, né? Vamos ver, né, o que vai acontecer. E assim eu te falo, só para finalizar aqui. Tá aqui? Tá aqui, foi. Só para finalizar aqui uma coisa. O David Duarte não foi testado. Não teve ainda partida suficiente para falar sobre empréstimo. Eu não sei como que ele foi nos treinos. Vamos dizer que ele foi péssimo nos treinos e é por isso que ele vai ser emprestado. Bom, eu acho que a gente tinha que dar um retorno da torcida tricolor sobre o David Duarte. Sobre o David Braz, ele já foi testado. Entendeu? E a renovação de contrato dele, e ele perdeu a titularidade para o Manuel. O que só me explica justamente que o David Duarte, tipo assim, não dá pra entender. Ele vai trazer Vitor Mendes, que é um jogador que é bem pior do que o David Duarte, em tese, e o David Duarte vai ser emprestado? Não dá pra entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender a cabeça do Diniz, da cabeça da gestão do Fluminense, da cabeça do Mário. Eu não consigo entender, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe e se inscreva também no canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Vídeo todos os dias 10, 11 e 12. Muito obrigado a todos que assistiram. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.